Você tem o rosto de quem ronca? O que é o rosto de alguém que ronca? Se esse assunto te interessa, fica aqui comigo, solta a vinheta. Pode parecer meio estranha essa expressão, né? Como assim a pessoa tem o rosto de quem ronca? Pois é, gente, o ronco e a apneia obstrutiva do sono, já falei aqui em outro vídeo a diferença entre essas duas entidades, entre esses dois problemas, certo? Então clica aqui no card para vocês checarem esse vídeo que eu falo as diferenças, tá bom? Mas de qualquer forma é barulho, né? Um barulho que leva a uma doença mais séria e um que é um barulho, tá? Bom, vocês já devem ter observado, quem está aqui acompanhando essa série de vídeos sobre ronco e apneia do sono, tá bom? Que a parte anatômica, a parte esquelética pode ser um dos fatores que leva você a roncar ou a ter apneia obstrutiva do sono. Então veja bem, se esse fatorzinho anatômico da sua face, da parte esquelética, pode levar ao ronco, quais são as características de um rosto, então, de quem ronca, né? É ou não é uma coisa que a gente precisa ficar um pouquinho atento aqui? Sim, eu fiz esse vídeo para te colocar uma pulga atrás da orelha e você começar a perceber se você não tem essas características em você. Então vamos lá, eu vou falar do primeiro tipo de face, do tipo de rosto que tem ali relação estatisticamente significativa com a presença da doença apneia obstrutiva do sono, que seria o paciente que tem o padrão facial tipo 2. Esse paciente é o paciente que tem a mandíbula para trás. Pronto. Essa frase resumiria praticamente tudo que eu vou falar daqui para frente, né? Mas é claro que tem outras características que vão ajudar vocês aí a se identificarem, tá bom? Então a típica queixa, nossa, minha mandíbula é para trás, meu queixo é lá para trás, né? Então essa é a principal de você que tenha o padrão facial tipo 2, tá? Outras coisas que você pode observar, tá? Às vezes a mandíbula é para trás e essa distância aqui, ó, tá, gente? Da ponta do queixo até o pescoço é uma distância curtinha, tá? Então uma distanciamento cervical curta. Essa é uma outra característica de um paciente que tenha face de quem ronca, tá? Outra característica, gente, a incompetência labial. O que isso significa, né? O paciente tem que fazer força para fechar, né? Se ele deixar o lábio solto, relaxado, esses lábios eles não selam, eles não fecham sozinhos, sem fazer uma força, uma pressão aqui nesse músculo do queixo, que é o músculo mentual. Então presta atenção, se lá no espelho, corre no espelho, dá uma corridinha agora, tenta fechar o lábio normal, né? Selar os lábios que a gente fala. Vê se aqui enruga, tá? Se aqui tá enrugando, é porque você tá tendo que fazer uma força para fechar. Isso pode acontecer, tá? Porque tua mandíbula tá lá para trás, tá bom? E pode acontecer também por conta do segundo tipo de rosto, que eu já vou falar daqui a pouquinho, tá? Que é o face longa. Já vou explicar melhor, tá bom? Outra característica de quem tem também essa face do queixo para trás, que é o classe 2, é um ângulo aqui, ó. Assim, eu falei antes da distância, certo? Que aqui a distância é curtinha. Mas esse ângulo aqui, ó, quanto mais reto ele for, melhor. Se você tem esse ângulo muito aberto, ou seja, sabe aquela pessoa que não tem pescoço? Já ouviu falar essas pessoas? Nossa, gente, eu não tenho pescoço, parece que é uma coisa só, sabe? Que não tem um ângulo aqui bem definido entre o pescoço e a mandíbula. Essa também é uma característica de quem ronca, tá? Característica facial de quem ronca. E eu não posso deixar de falar, gente, da mordida, né? Porque se você pode ter todas essas características que eu falei e ter uma mordida encaixada, bonitinha. Tô com até modelinhos aqui para vocês tentarem ver. Não sei se consegue dar um zoom, Giane, dá um zoom. Você pode ter a mordida encaixadinha, tá? Presta atenção, isso aqui é a parte de cima, isso aqui é a parte de baixo. Se a sua mordida for para trás, a mordida para trás, gente, isso já é um fortíssimo indicativo de que você tem de fato a mandíbula para trás. Os pacientes que têm dúvida são aqueles que a mordida está encaixada, mas a queixa do queixo pequeno ainda existe. Ah, eu não tenho mandíbula, mas minha mordida encaixa. O que está acontecendo, né? Você pode ter usado aparelho lá no passado para corrigir essa mordida. E se você foi aquele que usou o aparelho
5, 6 anos da vida, usou aquele negócio externo que a gente chamava de um negócio meio feio antigamente, né? O freio, não sei do que lá. Enfim, esses dispositivos externos, dos aparelhos de antigamente, que a gente usava muito em ortopedia facial, provavelmente você foi um classe 2, né? Um tipo 2, um tipo facial 2 compensado. Então o que aconteceu? A tua mordida veio pro lugar, mas o osso não. Ah, mas e aí? E aí que o osso continua lá atrás. E isso pode ser, sim, um fator de causa pro teu ronco, tá? Ele pode continuar lá atrás, ou seja, o fator etiológico, a causa da doença anatômica, uma das causas, né? A causa anatômica da doença estaria ainda, tá? Então, sim, preste atenção, fique atento, porque pode ser que você seja um paciente candidato à cirurgia ortognática, tá? Que é um dos tratamentos para doença, já vou falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Vamos agora pro segundo tipo de face, que também tem relação com ronco. Já tinha dado um spoilerzinho ali antes, falando sobre o tipo facial 2, agora eu vou falar sobre o face longa. Ah, mas o face longa, doutora, não é aquele que também tem a mandíbula pra trás? Parece que sim, só que não. E por que acontece isso, gente? Porque o que acontece com face longa é o seguinte, vamos lá, vocês vão se identificar, hein? Quem é face longa vai se identificar agora, olha só. Se você respirava muito pela boca quando você era criança, tá? Você não conseguia respirar pelo nariz, você era um respirador bucal. Essa região aqui do meio da face, ela não se desenvolveu adequadamente, tá bom? E aí ela fica hipoplásica, tá? Ela não se desenvolve pra frente. O que acontece? Ela desenvolve pra cima, ela cresce, fica alto, tá bom? E a mandíbula, ao invés de se desenvolver para frente, ela se desenvolve para baixo em diagonal. Ou seja, você até pode ter um comprimento bom de mandíbula, mas ela é inclinada, tá? Doutora, tá ficando complexo. Vamos lá. Quem é o face longa? É o paciente que aqui, o terço inferior da face, então do nariz para baixo, é comprido, é alto, tá? É o paciente que tem o sorriso gengival, tá? É o paciente que não consegue selar o lábio, falei isso na outra sessão aqui falando sobre o paciente classe 2, né? Então é o paciente que tem que fazer muita força, ele não consegue selar o lábio de jeito nenhum, tá? Ele no repouso, ou seja, encostou os dentes, deixou o lábio solto, mostra muito dente de cima no repouso, né? E essa sensação do queixo para trás é porque a pontinha do queixo que tinha que estar lá para frente, ela existe, só que ela tá lá apontando para baixo. Então, quando a gente tem esse direcionamento de crescimento da mandíbula, tá? Essa distância também fica curta, tá? Então, o paciente face longa, ele também tem essa distância aqui pequena, diminuída, tá? E o ângulo, que também é aquela questão do pescoço, olha, então parece que eu não tenho pescoço, também pode aparecer no paciente face longa. E a mordida, doutora, como é que fica no paciente que tem a face longa, que geralmente tem um nariz estreito, tá? Presta atenção se o teu nariz não é bem afiladinho, né? Tá sempre com carinha de cansado, aquela olheira marcada, ainda muitas vezes já ainda é um respirador bucal, não consegue respirar direito pelo nariz até hoje, mesmo tendo passado a infância ou adolescência, tá? Então, atenção, é um paciente que precisa talvez de uma cirurgia ortognática, não só para tratar o problema esquelético, tá? Um problema dental e funcional esquelético, mas também a questão do ronco. Dá uma investigada se você não ronca, porque esses dois padrões faciais, o classe 2, o padrão facial tipo 2, né? Mandíbula para trás, puramente, e o face longa, que a mandíbula está inclinada para trás, são tipos faciais que têm relação estatística, gente, é estudo científico que comprova que tem relação com a apneia obstrutiva do sono. A mordida no paciente face longa, ela pode ser encaixada, pode ser para trás, cadê meu modelinho? Vou pegar meu modelinho, então ela pode ser encaixada, ela pode ser para trás e ela pode ser também para frente. Nossa, como isso? Pode, tá? Pode. Só sei dizer que pode. Então, preste atenção nessa dinâmica geral da face, nesses terços, na proporção da face. Anota direitinho essas características que eu falei, vai lá pra frente do espelho e vê se você não tem nenhuma delas. E eu vou falar do terceiro tipo de face que não tem essa relação direta, mas indiretamente pode sim ter ali a presença de um ronco, uma apneia importante, que é o paciente classe 3, ou seja, o padrão facial tipo 3, tá? O que é esse paciente? É o paciente que muitas vezes a mandíbula tá pra frente. Ah, doutora, mas peraí, se a mandíbula tá pra frente, lá atrás não tem mais espaço pro ar passar? Via de regra, sim, tá? Mas, gente, às vezes a mandíbula pode estar bem posicionada
E a maxila que não, a maxila ficou lá atrás, não se desenvolveu pra frente. Então a sensação que você tem é uma mordida errada, né? Então um paciente que morde assim, tô exagerando aqui pra vocês conseguirem ver, tá? Ó o zoom, ó o zoom, ó o zoom, né? Então é o paciente que morde invertido, ele morde assim, né? Mas não às custas, de repente, de uma mandíbula que cresceu demais, e sim uma maxila que cresceu de menos, ou seja, não cresceu para frente, tá? O que acontece com essa maxila, essa parte de cima, que não se desenvolveu adequadamente, né? Para frente, tá? Ela pode, primeiro, ela é mais atrésica, ela é mais hipoplásica, né? E tem pouco espaço de cavidade nasal, realmente, para você respirar, né? Muitas vezes é um paciente que tem desvio de septo, né? Então tem aquele pouco espaço, vamos ser bem franco, pouco espaço para o ar realmente entrar, e você pode desenvolver um negócio chamado síndrome de resistência das vias aéreas superiores. O ar, ele entra com dificuldade, tá? E aí, sim, pode levar um ronco e também a uma apneia, tá? Fica atento, tá bom? O que faz nesses casos? Às vezes uma cirurgia de septo com otorrinolaringologista já pode resolver, mas, gente, se você tem esse problema e tá mordendo errado, né? Tá mordendo ou bem cruzadão assim, ou às vezes que a gente chama de topo. O que é isso? Uma mordida de topo. A mordida de topo é quando a pontinha com a pontinha do dente bate, né? E aí, às vezes, você é aquele paciente que usou aparelho também por 4, 3, 5 anos. E aí, toda vez que você tenta encaixar, tirou o aparelho, volta e fica topo. Isso, gente, é um forte indicativo de que tem um problema esquelético, tá? Não é só dente, tá bom? E aí que agora eu encerro o vídeo falando que esses 3 tipos de face, tá? Que são tipos de face que têm indicação para cirurgia ortognática por si só, independentemente de ter a doença da apneia obstrutiva do sono, elas também podem ter relação com este problema que eu acabei de falar, tá? Que é o ronco ou a apneia do sono. Então aqui, por que eu tô falando de tudo isso? Para você se atentar que realmente o problema ele pode ser muito maior, né? E te encorajar realmente de seguir à frente com o tratamento ortocirúrgico, que seria a cirurgia ortognática após o preparo ortodôntico do caso, tá? Para que você perceba que você vai ter uma gama muito maior de benefícios do que ônus com essa cirurgia, tá? Incluindo a melhora da sua respiração, a melhora do aumento aqui da região de via aérea, para que você evite ter pelo menos um fator etiológico para a presença de apneia obstrutiva do sono ou o ronco, certo? Gente, espero que vocês tenham aproveitado bastante esse vídeo, que vocês tenham pausado ele para ir lá ver como é que tá sendo essas características do rosto de vocês. Se você não fez isso ainda, corre lá agora, anotou as características, vai lá pro espelho, tenta identificar alguma coisa, se tem alguma coisa te incomodando, procure ajuda, certo? Tem tratamento, é uma cirurgia super possível, hoje em dia bem mais tranquila do que antigamente, e busque ajuda, certo? Deixe suas dúvidas aqui, eu faço de tudo para responder, e deixe seu like, por favor, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, e até a próxima!